Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Muito prazer! Seja super bem-vindo a Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Agora, vamos falar das trincas a frio, fissuração pelo hidrogênio. Esse é um dos maiores problemas na soldagem de aços estruturais. Podem ocorrer tanto na zona fundida, quanto principalmente na ZTA, na região de crescimento de grão. A trinca se forma quando o material está próximo à temperatura ambiente e pode inclusive levar até 48 horas após a soldagem para a sua completa formação. O crescimento da trinca por hidrogênio ocorre de forma lenta e descontínua. A trinca a frio por hidrogênio pode ser longitudinal, transversal, superficial ou subsuperficial, se originando em pontos de concentração de tensões como a margem ou a raiz da sola. Para que as fissuras por hidrogênio ocorram, são necessários 3 fatores: presença de hidrogênio na região da sola, formação de microestrutura de elevada dureza susceptível à fragilização pelo hidrogênio e solicitações de tensões internas, as residuais ou externas. As formas de minimizar a ocorrência de fissuras por hidrogênio é justamente atacando os 3 fatores causadores do trincamento. Por exemplo, por meio da seleção de materiais menos sensíveis à formação de microestruturas de elevada dureza, por meio do ressecamento dos materiais utilizados na soldagem, eliminando umidade, portanto, eliminando o hidrogênio, e atacando a seleção de parâmetros ideais para a soldagem, trabalhando na sequência de soldagem, minimizando ou tentando uniformizar a distribuição de calor ao longo da peça, minimizando a geração das tensões térmicas e, consequentemente, das tensões residuais. Durante a execução da soldagem, o hidrogênio presente no ambiente, em peças úmidas, sujas, por exemplo, é dissociada no arco elétrico e absorvida pela poça de fusão. Esse hidrogênio se difunde, mistura rapidamente no aço e pode se alojar na ZTA. Pelo fato da fonte de calor na soldagem ser localizada, intensa, móvel, temos regiões que estão sendo aquecidas e regiões resfriando. Temos regiões expandindo e contraindo durante a soldagem, gerando um estado de tensão complexo no material. A ocorrência de tensões residuais em peças soldadas é quase que inevitável. O controle da taxa de resfriamento, o uso de tratamentos térmicos pré e pós-soldagem é fundamental no controle das fissuras por hidrogênio. É muito fácil na soldagem ter os 3 fatores que propiciam a ocorrência de trincas por hidrogênio: hidrogênio, tensão e microestrutura de elevada dureza, particularmente a martensite, que é o material mais sensível à fissura por hidrogênio. Na aula sobre variáveis de soldagem, lá no módulo 2, aula 10, eu falei um pouco sobre carbono equivalente. Carbono equivalente é um ótimo parâmetro para avaliar a sensibilidade do metal de base à trinca por hidrogênio. De posse da composição química do metal de base, calcula-se o teor de carbono equivalente. Se for inferior a 0,4, o aço é insensível à fissuração. Se for superior a 0,6, é fortemente susceptível ao trincamento. Isso exige cuidados especiais, como o uso de pré-aquecimento. O pré-aquecimento reduz a velocidade de resfriamento, possibilitando a formação de estruturas menos duras na ZTA e dá mais tempo para o hidrogênio escapar.
Outra opção interessante para minimizar a ocorrência de trinca por hidrogênio é o pós-aquecimento. O ideal é que a temperatura de pós-aquecimento seja superior a 200 graus e que esse pós-aquecimento dure pelo menos 2 horas e que finalize com um resfriamento lento até a temperatura ambiente. Todo material ao ser soldado, principalmente pelos processos a arco elétrico, está sujeito a um nível considerável de tensões internas. Na soldagem a arco elétrico, o material expande e contrai. Isso causa distorções. A forma de evitar essas distorções devido à soldagem é aumentando o grau de restrição, de fixação da peça. Só que, por um outro lado, aumenta-se as tensões resultantes do processo, as tensões residuais. O material, ao ser soldado, ou vai apresentar distorções ou vai apresentar tensões residuais. E isso se não apresentar os dois. E olha que interessante, uma peça distorcida, a distorção é uma descontinuidade, muitas vezes um defeito. Nós enxergamos esse defeito. A tensão residual é invisível, não é uma descontinuidade que enxergamos, porém é um problemão em soldagem. Existem vários tratamentos, tanto pré quanto pós-soldagem, para minimizar as tensões residuais resultantes da soldagem. A sequência de soldagem, a ordem como tudo acontece, como os cordões serão executados, tem uma influência muito direta na geração das tensões térmicas e, consequentemente, das tensões residuais e no surgimento de trincas. Precisamos ficar muito atentos e considerar, analisar cuidadosamente qual será a melhor sequência de soldagem. Trinca lamelar ou decoazão laminar ocorre no metal de base fora da zona termicamente afetada e ocorre em planos paralelos à superfície da chapa. As chapas, quando são laminadas, a espessura da chapa é reduzida, ocorre um alongamento das inclusões no plano de laminação e uma redução da dutilidade da chapa na direção da espessura. Ao realizar a soldagem entre chapas laminadas acima de meia polegada, o correto é executar a soldagem de maneira que a linha de fusão fique perpendicular ao plano de laminação. Porém, muitas vezes isso não é possível, em especial no caso de juntas de filete. O problema da decoesão laminar ou fissurações de inclusões alongadas se agrava se a junta de filete for produzida por múltiplos passes. O desenvolvimento de tensões de tração na direção da espessura da chapa, resultante dos efeitos térmicos repetitivos dos múltiplos passes, se agravam. Os vazios formados pelas inclusões crescem, se unem e a fissuração ocorre paralelamente à linha de fusão, assumindo um perfil em degraus. Uma maneira para evitar a decoesão laminar é utilizando o metal com boas propriedades na direção da sua espessura. Ensaio de tração em corpos de prova retirados na direção Z da chapa ao longo de sua espessura pode ser utilizado para avaliar a sensibilidade à decoesão laminar. Se a redução da área for inferior a 30%, o material não é sensível. Entre 20 e 30%, o material é pouco sensível. Inferior a 20%, o material é fortemente sensível à coesão laminar. Outra medida para minimizar os surgimentos de trinca laminares pode ser na mudança do projeto da junta, de maneira que o volume de metal depositado
possa ser reduzido, o nível de tensões na direção Z seja minimizado, alterando a configuração da junta, ou mesmo substituindo localmente a região a ser unida por uma peça, por exemplo, forjada. A utilização da técnica de amanteigamento, que é a deposição de uma camada de solda de um material de alta dutilidade na região susceptível ao trincamento antes da soldagem propriamente, também pode ser aplicado para minimizar o problema. Etapas posteriores à soldagem pode levar ao aparecimento de trincas. Solicitações mecânicas excessivas devido ao processamento pós-soldagem inadequado pode gerar trincas. Tratamentos térmicos pós-soldagem em alguns materiais, particularmente nos aços cromo-molibdênio vanádio e aços inoxidáveis austeníticos, por exemplo, o reaquecimento, a temperaturas entre 450 e 700 graus Celsius podem gerar trincas conhecidas como trincas de reaquecimento ou referenciada algumas vezes como trincas de alívio de tensão. As trincas de reaquecimento ocorrem em geral nas ETA em regiões de crescimento de grão e propagam ao longo dos contornos de grão. Se o ambiente de trabalho da peça pós-soldagem é um ambiente corrosivo, essa corrosão pode induzir ao surgimento de trincas de corrosão sob tensão. Este problema não é devido à soldagem, é devido ao fato da peça soldada estar num ambiente corrosivo. Porém, pelo fato da soldagem favorecer a presença de um nível de tensão elevado, o ambiente corrosivo fragilizará uma região já fragilizada e a trinca de corrosão sob tensão pode ocorrer. Quando o material soldado é submetido a esforços variáveis, cíclicos, pode ocorrer a fratura do material, muito conhecida como trinca por fadiga. A trinca por fadiga em um material soldado se inicia geralmente num ponto concentrador de tensão, como mordedura, poro, um ponto de falta de fusão, de falta de penetração, num ponto que tem algum tipo de inclusão ou mesmo a partir de uma trinca pré-existente. A trinca de fadiga tem a característica de ir se propagando lentamente por um longo período de tempo até atingir um tamanho crítico. A partir desse ponto ocorre a ruptura de forma rápida e inesperável e com possibilidades de consequências desastrosas. Um material soldado, quando sofre solicitações cíclicas, significa que ele é atacado, forçado constantemente. Se no interior desse material existir uma região fragilizada, por exemplo, uma solda, e se tem pontos concentradores de tensão, a peça começa a se romper lentamente. Qual é o perigo disso? Quando uma peça ou um componente está em serviço, teoricamente, imagina-se que não tem nenhum problema. E principalmente, a peça está trabalhando, a peça está sofrendo solicitações abaixo do limite de resistência mecânica que aquele tipo de material suportaria. Só que não podemos esquecer que a peça foi soldada, sofre solicitações cíclicas, fadiga, ela vai romper. Peças soldadas não suportam fadiga. Como solucionar esse problema? Lembra na primeira aula desse módulo sobre descontinuidades que eu comentei que a soldagem merece
A soldagem precisa ser muito bem avaliada. Análises teóricas, simulações numéricas precisam ser feitas. Numa simulação computacional, é possível determinar as posições ou as regiões do componente da estrutura que sofrerão maiores solicitações. Tendo conhecimento do ambiente de trabalho e como a estrutura ou componente será utilizado, é possível ter conhecimento prévio dos pontos críticos da estrutura. Conselho: não posicione uma junta soldada em um ponto crítico da estrutura. Se preciso for, altere o projeto. Peças soldadas não suportam fadiga. Desconhecimento geram descontinuidades que geram defeitos. Lembrem sempre disso. Muito obrigada por compartilhar seu tempo comigo até agora. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para ser notificado assim que a próxima aula for ao ar. E se você conhece pessoas que precisam entender um pouco mais sobre soldagem, compartilhe esse vídeo. Até a próxima aula e bons estudos!